momento fazendo, né, essa ação desse projeto, tá bom? Então, quero que todos os alunos se sintam abraçados, assim como toda a comunidade escolar, né? Em nome da direção da escola, professora Angélica, professor Jarbas, a gente já agradece, tá? Muito obrigada. A professora Sandra vai estar aí com essas informações, essa fala, essa conversa, para que a gente possa estar refletindo e a cada dia se livrando mais e mais desse grande mal, né, que afeta a sociedade no mundo, não é só no Brasil. Muito obrigada a todas. Bom dia, gente. Como a professora Graça falou, eu sou professora aí da Escola Santos Dumont, mas a minha área não é saúde. Eu sou professora de língua portuguesa, porém eu sempre faço esses trabalhos, né, de debate, de busca de temas interessantes para os alunos, para as aulas de redação e até mesmo para a informação de uma forma geral, porque a gente tem sempre muitas informações e acaba não selecionando aquelas que são importantes, ou a gente ouve uma coisa aqui ou acolá, que nem sempre procede. Então, o meu intuito aqui, na realidade, é passar para vocês informações interessantes, um tema que é muito acentuado na nossa sociedade, que são as drogas, né? Querendo ou não, a gente está sempre esbarrando com a situação em que esse tema vem à tona, tá? Então, a gente vai começar aí a nossa apresentação, e qualquer dúvida, no final vocês coloquem, e eu espero estar à disposição para responder a todos, tá? Então, vamos começar. Bom, então, nós vamos hoje trabalhar a temática drogas, e aí eu vou tentar falar delas assim de uma forma geral, certo? Porque existem aquelas que são muito conhecidas por todos, e aquelas que a gente nem conhece. Então, nós vamos trabalhar aqui um pouquinho de tudo. A primeira pergunta que eu faço a vocês é: o que são drogas? Porque a gente, quando se refere a droga, especificamente já vem algumas na cabeça. Então, a gente começa pelo próprio conceito do que seja droga. Então, as drogas, gente, são substâncias capazes de alterar o funcionamento do organismo humano, independente de ser uma droga recomendada pelo médico ou não. Se ela altera o funcionamento do nosso organismo, então é uma droga. Então, um analgésico é uma droga, né? A própria medicação que às vezes você toma, né? Uma vitamina, um composto, tudo é droga. Mas aí, dependendo da natureza, da composição dessas drogas, elas vão agir de forma benéficas ou não no nosso organismo, né? Então, é isso que nós vamos ver. Então, a gente tem dois tipos de drogas: aquelas consideradas lícitas e as ilícitas. As drogas lícitas são aquelas, né, legalizadas perante a lei, e a sociedade costuma usar sem considerar esse rótulo de ser droga, até porque é legalizada. Então, a gente tem como exemplo aí os energéticos, o café, refrigerante, a dipirona, por exemplo, né? Um remédio que é prescrito pelo médico para algum tipo de mal que você tenha. Chocolate também é uma droga, a cerveja e o cigarro. Esses dois últimos, dependendo do uso, eles podem ser muito prejudiciais. No entanto, são drogas consideradas lícitas, ou seja, são legais perante a lei. Observação, né? Dependendo, no caso aí da bebida, da cerveja, se ingerida em grande quantidade, ela pode causar uma dependência, e é claro que toda dependência ela vai gerar problemas de saúde,
Daí a preocupação da gente em relação a essas drogas. E nós temos as ilícitas, que são aquelas que a comercialização é proibida, já que são consideradas ilegais. Então, quando se fala em droga, a maioria da população só lembra dessas, não considera as anteriores como drogas. E aí a gente tem, né, no processo jurídico e até mesmo entre os traficantes e a polícia, ele é considerado aí como droga pesada. Por quê? Porque a dependência dela, além de ser rápida, é muito forte. E aí a gente tem a maconha, cocaína, o êxtase, o crack, a heroína e outras que surgem aí a cada dia, dependendo do mercado, né? Você sabe que a droga, ela só tem esse poder aí exatamente pelo dinheiro que ela agrega. Então, existem outras substâncias que podem causar dependência, mas que são vendidas livremente porque tem outros fins. Um exemplo aí é a cola de sapateiro, né? Ela é usada para conserto de sapatos, de couro, coisa assim. Mas algumas pessoas usam, né, como droga, principalmente aquelas pessoas que não têm dinheiro. Então, a gente começa aí a falar do álcool, que é uma droga lícita, mas que traz uma dependência, gente, muito grande. Provavelmente vocês conhecem alguém que tem esse tipo de problema, né? E normalmente o alcoólatra, ele não reconhece que aquilo é um problema. Então, a gente tem aqui o consumo do álcool no nosso país, e 80% dos adolescentes, pelo menos alguma vez, já beberam um tipo de bebida alcoólica na vida, né? Esses jovens entre 14 e 17 anos, eles consomem 6% de tudo que é vendido como bebida alcoólica no país. É até uma taxa pequena. Porém, isso aqui são dados que necessariamente não são estimativas muito precisas, mas é o que se consegue, né, buscar em entrevistas, em pesquisas aí. 22% desses jovens estão sob o risco de desenvolver algum tipo de dependência alcoólica, né? Normalmente ele tem o pai que já bebe, ou então vive num ambiente em que todos os amigos já bebem. 33% dos alunos do ensino médio consomem álcool excessivamente, né? De acordo com essa pesquisa aí. Um mês antes dessa pesquisa ser concluída, essa informação foi colocada. Então, você vê que é uma taxa grande dos alunos do ensino médio, que ainda são menores. 5% dos jovens entrevistados nessa pesquisa que foi feita, gente, no finalzinho de 2019, né, eles mostravam que o álcool, entre as drogas que eles conheciam, era mais consumida, né? 22 começam a beber a partir dos 13 anos e 15% a partir dos 11. Vejam que é uma taxa bem pequena. 11 anos é uma criança ainda, já começar a ingerir álcool é meio complicado. As consequências disso no nosso organismo são devastadoras. Agora, é claro, dependendo sempre da quantidade desse consumo. Então, o coração, ele começa, né, a acumular gorduras, aumenta o tamanho e, é claro, há um comprometimento da função cardíaca. O estômago e a pâncreas também, né? O que vai acontecer? Ele pode causar inflamação e essa inflamação pode até trazer falências, ou seja, vai fazer com que o órgão pare de funcionar. A barriga d'água, que é a ascitite, ela vai ser provocada pelo inchaço desse abdômen em função da inflamação provocada pelo excesso dessa bebida alcoólica. Nós temos também no cérebro, né, habilidades como memória, aprendizado. No esôfago, a gente tem o câncer de esôfago, que pode ser acelerado ou até iniciar. E o fígado é aquele que mais sofre, né? Porque ele tem, digamos assim, um aumento grande de quantidade de gordura e ele não tem como processar isso aí. Então, isso vai levar uma cirrose.
e essa cirrose, em consequência, leva à morte. Nós temos também, né, as drogas que, além de serem divididas em lícitas e ilícitas, elas podem ser divididas quanto efeito no organismo humano. Então, a gente tem aqui as drogas depressoras, que são aquelas que causam um efeito semelhante aos do álcool, né, a cola de sapateiro, lança-perfume, ou tranquilizante, ou ainda remédios para dormir, né? Tem gente que tem ansiedade, então precisa usar esses medicamentos. Então, esses medicamentos são chamados de drogas depressoras, e aí, de novo, eu coloco para vocês. Às vezes, esses medicamentos, eles são prescritos para o tratamento de algum tipo de doença. Só que dependendo da quantidade e do tempo que você usa esses medicamentos, ele acaba te levando a um vício, né? Os efeitos imediatos dessas drogas, né, e aqui eu peguei como exemplo a heroína, seria a menor capacidade de raciocínio, de concentração, mas isso também pode acontecer em qualquer um desses, relacionados como a cola de sapateiro, como tranquilizantes, né? Sensação exagerada de calma e tranquilidade, você fica assim, tão tranquilo que você perde a noção de tempo, você perde a noção de espaço, você vê as coisas acontecendo como se fosse num filme. Há um relaxamento exagerado, e é esse relaxamento que traz esse bem-estar. Mas esse bem-estar aí faz com que você tenha uma noção assim mínima do que está acontecendo à tua volta. Há um aumento de sonolência, diminuição dos reflexos, né, exatamente por conta dessa sonolência. Nós temos uma maior resistência à dor. Há relatos de pessoas que são queimadas por acaso, vão mexer no fogão, se queimam e nem sentem que estão sendo queimadas, ou ainda que caem, tropeçam e não percebem que está com, por exemplo, um joelho machucado, um braço quebrado. A maior dificuldade em fazer movimentos delicados, por quê? Porque você não tem o controle, né, do teu corpo. Há uma diminuição da capacidade para dirigir, e é por isso que é recomendado, quando as pessoas tomam o remédio controlado, que elas não dirijam por causa, né, dessa série de fatores. Há uma diminuição também da capacidade na aprendizagem, na escola, você vê que pessoas, alunos que tomam esse tipo de remédio, porque tem algum tipo de tratamento especial, acaba rendendo pouco. Tem dificuldade de entendimento, tem dificuldade para aprender as coisas, né? Nós temos as drogas estimulantes, que ao contrário das drogas anteriores que nós vimos, elas vão provocar um aumento muito grande da adrenalina, ou seja, a sensação de alerta vai fazer com que a pessoa fique muito, muito ativa. E aí eu tenho aumento dos batimentos cardíacos, e dependendo da quantidade dessa droga ingerida, ela pode até levar a um ataque cardíaco. Cerca de 15 segundos é o tempo que essa droga leva para chegar ao cérebro. Aí nós temos outro exemplo, o crack, o êxtase, a cocaína, a maconha, o LSD, anabolizantes de uma forma geral, e o Roupinol, que é aquele medicamento usado pelos motoristas de ônibus, ou às vezes caminhoneiros, né, quando passam muito tempo dirigindo para se manter alerta, exatamente pela adrenalina que é aumentada aí no organismo. Os efeitos imediatos dessas drogas estimulantes também são imensos, né? Eu tenho uma euforia muito intensa, isso te dá um poder muito grande, você acha que é capaz de qualquer coisa, né? Qualquer desafio que possa ser colocado para você, você aceita porque você acha que pode, né? Então, esse empoderamento dessas drogas estimulantes é que pode levar, às vezes, a atos inconsequentes, principalmente entre jovens, ou pela pessoa que usa aquela droga pela primeira vez. Nós temos aí um estado grande de excitação, né? É como se a pessoa tivesse ligada aí a 360.
há muita atividade, muita energia, você não para, você não sente cansaço, você quer o tempo todo estar fazendo alguma coisa. Há uma diminuição do sono exatamente porque ela causa essa excitação e, ao mesmo tempo, você não sente fome, né? É como se você tivesse uma energia aí para séculos. A fala fica muito rápida, assim como as ações, porque é como se você acelerasse muito o teu metabolismo, de maneira que as coisas se processam de forma muito rápidas na tua mente. Há um aumento da pressão arterial e, em consequência disso, também aumento da frequência cardíaca, né? Nós temos também um descontrole emocional. Você, quando está alegre demais. Quando você fica triste demais. Se você se zanga, então aquilo dali você quer botar para fora, né? Você não aceita desaforo. E há uma perda da noção da realidade. Você acha que uma situação é X quando ela é Y. Uma pessoa olha para você, você acha que a pessoa está te encarando, ela está te provocando, e isso vai te levar a tomar reações, às vezes até agressivas. Há um grupo ainda das drogas chamadas de opiáceos. Aqui no caso, a heroína. E os efeitos dela, gente, são bem mais devastadores do que as anteriores, né? Compromete a maioria da função dos órgãos do corpo humano, provoca alucinações, tremores noturnos, náuseas, vômitos. É claro que eu estou colocando aqui para aquela pessoa que já tem uma certa frequência de usar esse tipo de droga, né? Nós temos uma dependência progressiva, digamos, não vou falar impossível porque tudo se pode, mas é muito mais difícil você deixar a dependência dos opiáceos, né, esse tipo de droga, por causa do que ele provoca no corpo como um todo, né? E ele acaba também provocando alguns problemas respiratórios. O relatório mundial, que todo ano é feito, gente, sobre o uso das drogas no mundo, ele vai apontar que os opioides foram responsáveis por 2/3 das 585 mil mortes em 2017. Eu pesquisei dado mais recente e eu não encontrei sobre os opioides, mas esse dado aí já assusta, porque 2/3 de mortes provocadas por esse tipo de droga é um índice muito grande. Aí nós temos o que leva uma pessoa a usar droga, né? Porque quem usa droga normalmente é muito julgado na sociedade, e aí foi feita toda uma pesquisa para saber por que uma pessoa começa a usar essa droga. E aí eu estou falando de qualquer uma daquelas que já foram citadas. Então, no topo do nosso ranking está a rejeição familiar e social. Então, a maioria das pessoas entrevistadas que eram usuárias de drogas afirmaram que começaram a usar porque eram rejeitados ou pela família ou pelo grupo social em que eram inseridos, né, do qual fazia parte. Outro fator foi a solidão, e é importante ressaltar que, às vezes, a pessoa diz, mas como alguém está só no mundo desse, que você tem internet, tem a comunicação aí à disposição, WhatsApp, mas é impressionante como essa mesma informática que facilita a comunicação acaba isolando as pessoas, né? Então, essa solidão, ela pode ser já provocada pela rejeição familiar ou social e até por uma questão de personalidade. Às vezes a pessoa é muito tímida, às vezes a pessoa não se adequa àquele meio em que vive, ou tem opiniões diferentes, então ela acaba ficando isolada. A falta de expectativas é outro fator, né? Você vive em um lugar onde você não tem expectativa de arranjar um trabalho, de melhorar, de crescer, de uma mudança, né? Uma mudança boa. Então, essa falta de expectativa te leva a uma fuga no uso das drogas.
Divergências familiares, né? Uma separação, briga com o irmão, às vezes incompatibilidade de gênio. Então, esse tipo de divergência familiar também leva a isso. Busca de novas experiências, né? A pessoa tem um colega, um conhecido que experimentou, fala maravilhas dessa droga, então ele quer experimentar também para ver se ele vai sentir a mesma coisa. O desejo do proibido, né? Você sabe que o ser humano é muito curioso, então a partir do momento que algo é proibido, aquele excita o desejo de conhecer, de saber por que é, o que é aquilo. As desilusões, essas aí também são outro fator bem importante, né? E quando eu falo de desilusão, é em todos os aspectos, gente, no trabalho, no emocional, né, na família, no social, consigo mesmo. Às vezes você traça uma expectativa enorme para ti e, de repente, tudo que você pensou, de alguma forma, não dá certo, e você, então, acaba querendo uma solução rápida. Então, o que que a gente percebe? Que esses motivos aí, eles levam ao uso da droga, mas nós temos, né, alguns outros, por exemplo, amigos que te incentivam a usar esse tipo de droga, tá aqui como segunda causa, né, de você usar, 27%. Curiosidade, 29%. Problemas familiares ou problemas de uma forma geral estão aí entre 18% e 7%, e os outros aí são aquelas questões que eu falei, solidão, né, inadaptação social, ou às vezes falta de expectativa. E a porcentagem aí também, gente, é muito grande. A maioria chega a 30%, dentro dessa estatística, a consumir por uma dessas causas aí, né? A idade é outro fator bem importante. A pesquisa relatou que a maioria das pessoas que consomem droga por curiosidade está entre os 15 e os 16 anos, que é exatamente naquela fase da adolescência em que você começa a buscar expectativa, que você começa a pensar, né, no que fazer, aí começam as cobranças sociais, os pais já querem que você arrume um emprego, que você tenha uma formação, né? Então, isso tudo te leva, digamos assim, a uma forma de aliviar aquela tensão. E aí ele acaba chegando à droga. Um levantamento nacional, né, que foi feito aí nas capitais brasileiras, mostrou que a droga mais usada no mês daquela pesquisa foi o cigarro. E é engraçado como as pessoas pensam que o cigarro é algo assim meio que inofensivo, e na realidade não é, né, gente? O cigarro hoje, ele é praticamente assim um vilão de doenças pulmonares, de doenças respiratórias, e isso aí a gente não vê. Aí nós temos em segundo lugar o álcool, em terceiro, os solventes de uma forma geral, em quarto, a maconha, quinto, a cocaína. Nós temos em sexto os medicamentos de uma forma geral, que eu até já falei para vocês, né, que são as drogas depressoras, e o chá. Que chá, gente? E vocês sabem que existem ervas que são alucinogênias. Então, de repente, você faz um chá com essa erva e ela te leva a ter os mesmos sintomas de uma droga aí qualquer que a gente já citou. O impacto das drogas na infância e na adolescência são enormes. Então, a gente tem desde alterações cognitivas ou de aprendizagem até o próprio desenvolvimento biológico, psicológico e social. Aquela criança ou aquele adolescente, ele pode ter atrofias, ele pode ter um distúrbio psicológico, ele pode ser uma pessoa que não consegue conviver socialmente, tem dificuldades de aprendizagem. E isso aí vai, às vezes, ocasionar acidentes, podem ser domésticos ou não, dependendo do tipo de droga que você usar. DSTs ou AIDS, distúrbios de apetite, desnutrição, né, abuso e a própria dependência
que vocês sabem, aqui no Brasil, as pessoas que mais usam drogas não são aquelas pessoas que têm dinheiro para comprar droga. Porque quem tem dinheiro para comprar droga, às vezes usa droga de uma forma regular. Mas aquele que não tem dinheiro e está viciado, ele acaba roubando para conseguir droga, ele acaba vendendo as coisas que tem em casa. Isso aí, né, gente, vai levar a um problema sério familiar ou mesmo de violência. Depois a gente tem as depressões, né, que vão aparecer aí, o próprio pânico, que é uma doença hoje até comum, o suicídio, que a gente hoje vê muito frequente, e transtornos de conduta. A pessoa muda totalmente a postura diante de determinadas situações, né? E fechando a gravidez ainda indesejada. Às vezes, uma menor drogada, ela nem tem noção de que fez sexo com alguém ou que foi abusada sexualmente, porque ela estava tão doida, né? Tão entorpecida, que ela não percebe o que está acontecendo à sua volta. A idade das crianças e adolescentes que trabalham no narcotráfico aqui no Brasil também é muito grande. Nós temos aí menos de 13% de pessoas que trabalham no tráfico que têm 18 anos. Todo o resto é menor. Aí vejam aí, ó, eu tenho 40% de crianças que trabalham no tráfico, ou na venda, ou na entrega, que tem de 12 a 14 anos. Na outra faixa, 15% que estão entre 15 e 16 anos, e nós temos as outras que é de 17 e 18, como eu falei anteriormente, que estão aí nessa vida de trabalhar com narcotráfico. Mas se você olhar o gráfico, você vê que a quantidade de menores é bem maior. E por quê? Pelas leis que nós temos aqui no país. Vocês sabem que o menor, ele, às vezes, ele pratica crimes até considerados horrendos, mas a lei passa a mãozinha na cabeça dele porque ele é menor, então ele não pode ser preso, ele não pode ser agredido. Então, o narcotráfico, sabendo disso, recruta esse tipo de criança. Por quê? Porque o máximo que ela pode ficar retida, gente, não é nem presa, são 3 anos. Ela não pode ficar mais do que isso. E aí, o Estado, ele não tem nenhum tipo de preparação para acolher esse tipo de menor infrator e as histórias se complicam mais. Isso aí seria um tema para uma próxima palestra da gente, né? Os principais tipos de drogas mais usadas são divididas também em 3 grupos. Nós temos as naturais, como a maconha, né, que é feita de planta, o ópio também, que é de uma flor, e a papoula, que também é de uma flor. Então, essas drogas são chamadas naturais por quê? Porque são feitas de plantas. Nós temos as drogas sintéticas, que são aquelas produzidas artificialmente em laboratório, como é o caso do êxtase e do LSD, e temos as drogas semissintéticas, é o caso da heroína, da cocaína, do crack, né? Porém, o que a gente sabe? Que o número dessas drogas tem aumentado cada vez mais. Exatamente por quê? Porque aumentou o número de consumidor. E o que todas essas drogas causam no nosso organismo? Bom, a gente tem desde a alteração da capacidade de pensar, né? O raciocínio, a problemas cardíacos, mau funcionamento dos rins, doenças contagiosas, como sexualmente transmissíveis, a AIDS, lesões no fígado e o câncer. Esse aí talvez seja um dos maiores problemas no uso de droga, né? Efeitos a longo prazo. Nós vamos ter a destruição dos neurônios, isso aí, gente, já foi comprovado, tá, cientificamente, que aquelas pessoas que usam por muito tempo drogas acabam perdendo a capacidade de raciocínio. Nós temos um desenvolvimento de doenças psiquiátricas como a psicose, depressão, esquizofrenia, né, o pânico.
Nós temos lesões no fígado, nós temos o mau funcionamento dos rins e dos nervos, né? A pessoa perde, por exemplo, a capacidade de fechar a mão, de ter um movimento mais ágil ao manusear alguma coisa. Desenvolvimento de doenças contagiosas, como eu já mencionei anteriormente, problemas cardíacos, morte precoce, né? Já que às vezes essa pessoa que usa droga se alimenta mal, ela faz uso de qualquer tipo de droga. Fazendo essa pesquisa, eu descobri que existem pessoas até que usam lama de esgoto para inserir no corpo, né, através da veia. Então, você imagina aí o que isso não pode provocar no nosso organismo. E o isolamento da família, porque esse drogado, às vezes, ele não reconhece o vício e também não aceita ajuda, né? Que esse talvez seja o nosso grande problema. O drogado aqui no Brasil, ele não quer deixar a droga. Às vezes ele prefere abandonar, muitas vezes, a família. Bom, a nível global, nós temos 11 milhões de pessoas que injetam drogas no corpo. Esse dado é de 2017, tá? Mas a gente sabe que agora esse número pode estar bem maior. Quase 1,4 milhões acabam contraindo o HIV e 5,6 milhões desses drogados contraem hepatite C, exatamente pelo uso de seringas, né? Pela troca aí de relações sexuais. O consumo de cocaína, crack e óxido no Brasil também é muito grande. Nós temos aí entre os adolescentes 442 mil pessoas. Então, é muita gente. Se você for considerar, né, que a nossa população hoje, ela é uma população extremamente carente. E quando eu falo da droga, gente, ela vai acabar gerando outros problemas sociais. A quantidade de adultos é quase a mesma da quantidade de adolescentes. Então, você vê aí que é uma diferença muito pouca. O consumo regulado do crack, que hoje é uma das drogas mais consumidas no nosso país, porque é barata, né? É muito grande também, principalmente na região Nordeste, que é a nossa região aqui. As causas disso, segundo essa pesquisa, era exatamente a questão das desigualdades sociais, a falta de expectativa, né, de trabalho, de emprego, de escola. Então, você vê que a nossa região, ela sofre por coisas que estão silenciosamente à nossa volta e nós nem percebemos. Nós temos as drogas perturbadoras, gente. Essas drogas, elas são conhecidas como alucinógenas. Por quê? Porque elas acabam trazendo alucinações. Entre elas, eu quero chamar a atenção da maconha, que é também uma droga muito consumida aqui no país, o LSD e o êxtase. Quais são os efeitos imediatos dessas drogas? Essas drogas, elas têm um efeito quase que instantâneo no organismo. Alucinações, né? Principalmente visuais, a pessoa se vê perto de pássaros, de paisagem, ver cores à sua volta, né? Ver formas, contornos de objeto, porque na realidade ela vê como se tivesse em câmera lenta as coisas que ela está fazendo. Tem gente que vê 2 braços quando bota a mão na frente, tem 6 dedos, 10 dedos, isso pela condição em que ela está. Sensação alterada, né, de tempo e espaço, ela perde essa noção. Para ela, minutos podem parecer horas, ou o contrário, né, metros podem parecer quilômetros, exatamente porque ela não tem essa noção aí de tempo e espaço. E um dos motivos que fazem com que o consumo aumente é a sensação de prazer, né? Só que essa sensação de prazer, em algumas pessoas, pode provocar medo. Se você já tem algum tipo de pânico,
No momento em que você toma ou usa essa droga, você acaba aumentando esse medo que você tem de alguma coisa, de inseto, de altura, de rato. Por quê? Porque você passa a ver isso aí, tá? Nós temos facilidade também, né, de ficar muito alegre ou muito triste. E aí vai depender sempre do estado emocional de quem está fazendo o uso da droga. Noção exagerada de grandiosidade, que eu já até comentei com vocês, né? A pessoa quer mostrar para os outros que é o tal, que pode, né? Que ele é quem manda. Nós temos delírios relacionados também a roubo e a perseguições. A pessoa acha que está sendo roubado, está sendo perseguido. A cocaína, que é uma das drogas, assim, muito combatidas, inclusive pela polícia, ela tem uma relação muito grande com o nosso país. O Brasil é o segundo país no mundo a consumir cocaína. Perde apenas para os Estados Unidos, né? Nós temos aqui uma distribuição dos consumidores aqui no Brasil que perdem a liberdade por causa do uso da cocaína. Então, 27% das pessoas que hoje estão presas ou que já foram presas, o motivo foi o tráfico de cocaína, né? 2% quadrilha ou bando, né, que foi preso por assalto, coisa assim. Nós temos aí 3% por roubo, 11% furto, mas o que você percebe que o número de presos é bem maior no que diz respeito ao tráfico. Os outros motivos acontecem, mas se relacionado à droga, é bem menor. A droga mais usada no mundo continua a ser a maconha, né? Que é a cannabis. Cerca de 180 milhões de pessoas consomem essa droga. E aí os efeitos dela, eu já falei, né? É claro, gente, que nem toda pessoa que usa a maconha é viciado, tá? Mas, de repente, ela começa por ela. Quem investiga esse tipo de crime aqui no Brasil, né? Quando você pensa assim, será que é a polícia? Será que é a Polícia Civil? Será que é o Corpo de Bombeiro? Existe aí a ABIN que vai atrás disso? Então, aqui nós temos o SISNAD, que é o Sistema Nacional de Antidrogas, que ele é composto, né, por uma série de departamentos. Ele faz parte a Polícia Federal, a Polícia Nacional, né, envolvendo aí a política antidroga, que eu posso ter a Polícia Civil, Polícia Militar, desde que elas sejam unidas, visando a redução desse consumo de droga. Então, o SISNAD é que é o órgão oficial aqui no Brasil para esse tipo de processo. Segundo a lei federal, né, de 2006, ele diz o seguinte, que aquela pessoa que usa droga em quantidade excessiva, ou mesmo que faz tráfico, ela tem uma prevenção do uso indevido, tem atenção e reinserção social de usuários independentes e vai estabelecer normas para repressão à produção não autorizada ao tráfico ilícito dessas drogas. Então, essa lei, ela está atenta a esse tipo de indivíduo que pratica uma dessas coisas aí, tá? E o que vai acontecer? Nós temos aqui no Brasil leis relacionadas só ao tráfico e ao uso de drogas. Então, de acordo com essa lei, lá no artigo 33, é traficante aquele que importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar ao consumidor ou fornecer drogas. Então, quem faz tudo isso, gente, acaba sendo taxado como traficante. É por isso que existe remédios feitos à base de maconha
né, da cannabis, que aqui no Brasil é proibido, e quando é, digamos assim, liberado, precisa passar por uma autorização, porque está dentro aí do código, né, que a pessoa que prescreve pode também ser considerado aí traficante. Qual é a pena? Reclusão de 5 a 15 anos, ou pagamento, né, de 500 a 1.000 dias, ou ainda multa. É claro que isso aí vai depender do advogado que você tem, vai depender da circunstância em que você foi pego, mas o que a lei prevê é isso. Bom, a legislação brasileira, com relação ao uso de drogas, ela tem um enfoque aí bem interessante também. Adquirir, guardar, ou ter depósito, ou ainda trazer consigo, mesmo que seja em pequena quantidade, drogas ilícitas, né? Desde que ela cause dependência, gente, é considerado como legal ou regular. Ou seja, eu uso em pequena quantidade, estou aqui só com um cigarrinho, não tem problema, tá? Agora, se eu tiver uma grande quantidade e aquilo dali for, digamos assim, detectado que é para venda, que é para guardar, que é para, sei lá, exportar, então aquilo lá já é considerado ilícito, tá? O que a lei determina aqui no Brasil? O usuário, ele não pode ser preso em flagrante, como ocorria antes, né? O que acontecia anteriormente? Você estava fumando um cigarrinho aqui na calçada, de repente passava um policial, percebia isso, então você era preso. Hoje isso não ocorre mais. Agora, você pode ser preso com uma quantidade, digamos assim, maior, e em vez de você ir para a prisão, você pode pagar uma pena alternativa. Aí vai depender sempre da quantidade que é usada. Eu nem lembro mais, gente, eu até pesquisei, mas eu já esqueci qual era a quantidade em gramas que você poderia usar sem ter necessariamente que responder a processos, né? Aí o objetivo é deslocar essas pessoas do âmbito penal para o âmbito da saúde pública, ou seja, se ela está usando só para ela não mata, ela não rouba, ela não tem nenhum daqueles problemas sociais, então o que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa, né? E também assinar um termo circunstancial. O que é isso? Você assina lá um termo, um boletim de ocorrência, dizendo que foi um crime sem muita gravidade. E aí o juiz, ele vai fazer essa abordagem perante a você e determinar o tipo de pena que você pode ser, digamos assim, incluído por causa do porte da droga, tá? O traficante, ao contrário, gente, ele é punido com pena de 5 a 15 anos. E aí a gente já viu, né? O que é um traficante? Aquele que importa, exporta ou guarda drogas ou ainda matéria-prima em grande quantidade. Aí a lei vai dizer o quê? Que esses crimes são considerados hediondos, ou seja, gravíssimos. E por isso a pena é essa, de 5 a 15 anos. Ele não tem direito à anistia, ele não tem direito a pagar uma pena alternativa, ele vai direto para a prisão, tá? Então, se a pessoa for pego nessa quantidade, vamos supor, você tem um vizinho e ele vai pego lá com 2 quilos de cocaína, então ele é traficante, certo? Por quê? Porque ele está com uma quantidade bem grande. A lei de drogas não determina quais são as substâncias ilícitas, né? Ou sob controle. Quem faz esse tipo de seleção é a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e ela está vinculada ao Ministério da Saúde. Mas a gente viu lá na frente, né, que existem drogas lícitas e ilícitas. O que o Brasil faz para atender quem tem dependência de droga? Bom, toda pessoa
que tem esse problema, gente, ele é direcionado ao SUS. Mas a gente sabe que o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, ele, nessa parte, ainda é muito, digamos assim, recente, né? São poucos os especialistas que são credenciados pelo SUS para cuidar dessas pessoas que são viciadas na droga. Então, quem está preso na lei por causa do tráfico de droga corresponde hoje a 28% dos detentos. Então, é um número bem grande, se a gente considerar a série de problemas que nós temos aqui no nosso país. Entre as mulheres, esse número ele tem aumentado muito. O que acontece? Às vezes a menina é casada ou namora com um grande traficante, o cara é preso e aí ela toma o lugar dele. Então, na última pesquisa, principalmente nas grandes cidades como Rio de Janeiro, o número de mulheres que hoje chefiam o tráfico tem crescido bastante. Nos últimos 15 anos, a população carcerária brasileira tem crescido num ritmo bem superior ao crescimento da própria população, né? Tanto que a gente vê aí toda hora nas mídias que o sistema carcerário não comporta mais a quantidade de presos que nós temos, porque ficam lá desde o cara que rouba uma galinha até aquele bandido que matou não sei quantos, né? Estrupadores, ou mesmo chefes de gangues. Curiosidade, gente, sobre as drogas. De acordo com o último relatório, né, 2016, o Brasil, ele tem a principal rota da cocaína cultivada na Colômbia, Bolívia e Peru. Então, primeiro passa aqui pelo Brasil e só depois é enviado para a Europa e a Ásia, onde se tem, digamos assim, um comércio garantido, tá? Então, vejam que essa droga, ela vem da Colômbia, da Bolívia e do Peru, onde é cultivada, vem para o Brasil, aqui se vende essa droga, e da mesma forma que ela é vendida aqui, ela também é transportada, né, enviada para a Europa e para a Ásia. Nos meses de isolamento, por causa da pandemia, segundo a revista Veja, houve um aumento, assim, bem expressivo do atendimento a dependentes químicos no SUS por conta da quarentena, né? Muita gente não suportou o fato de ter ficado sozinho em casa, ou de não poder sair, e acabou levando uma depressão, que, por consequência, levou a consumo, né, exagerado de algum tipo de droga, ou que ela já usava, ou que, de repente, ela teve contato. 54% foi quanto aumentou o número de atendimentos no SUS por causa de alucinogênios, de março a junho do ano passado. E isso começou, né, gente, no período de 2019. 50% foi quanto cresceu o atendimento do uso excessivo de sedativos. Pessoas que tinham problema de ansiedade, de depressão, então o médico recomendava, né, esses antidepressivos, ansiolíticos, para a pessoa começar a usar, ou para dormir, ou para ficar mais calmo, para poder fazer as atividades em casa, porque a gente sabe que a rotina da gente mudou muito com relação a essa pandemia, né? E algumas pessoas não conseguiram ainda se adaptar. A América do Sul, ela responde por 60% das apreensões de cocaína no mundo inteiro, né? E isso corresponde, gente, a aproximadamente 185 mil campos de futebol. É como se eu pudesse lotar 185 mil campos de futebol só de droga que é apreendida. Então, é, assim, muita coisa. E, às vezes, a gente pensa assim, meu Deus do céu, e tem comprador? Tem, gente. Cada dia que passa, aumenta o número de pessoas que consumem essa droga. 10 toneladas de drogas foram apreendidas nas fronteiras brasileiras em junho do ano passado, em relação a 8 toneladas só agora em janeiro. Então, vejam que é um número crescente. E a polícia está aí atuando. Acontece que a criatividade dos caras é muito grande. Se encontra droga sendo levada
em vídeo de shampoo, em sabonete, em chocolate, né? Esse negócio de transportar droga em fundo de mala já está ultrapassado. Então, eles vão usar agora de outras tecnologias para poder ter a rentabilidade que se deseja. Além de abastecer o mercado consumidor europeu e asiático, a cocaína que cruza o Brasil, muitas vezes a gente passa pela África antes de chegar ao destino final, porque nós temos também na África um continente muito grande que consome também esse tipo de produto, né? Lógico que isso aí é mundial. Então, aqui a gente tem a rota cocaína. E a cocaína, gente, por que ela é mais traficada? Porque ela vem num pó, né? A pasta da cocaína, ela rende quase que 10 vezes mais se adicionadas a outros produtos. Então, você tem uma rentabilidade de quase 1000% da pasta da cocaína quando ela é transformada. Por isso, ela é muito rentável. Aí nós temos agora uma nova droga, eu estou falando droga nova, mas ela deve ter aí provavelmente uns 5 anos. Como ela é pouco conhecida, talvez por isso mesmo o consumo dela ainda não é muito visto socialmente, e eu não sei se vocês já ouviram falar, é a droga chamada flaca, ou droga zumbi. Essa droga, gente, ela é extremamente barata, assim como o crack. E ela é produzida na China, causa comportamentos agressivos e alucinógenos. Há relatos, inclusive, de usuários, né, que acabam praticando atividade canibal, ou seja, come um ser da mesma espécie, um outro ser humano, até ele mesmo, né? A gente tem relatos de pessoas que, com o efeito dessa droga, se mordem e comem a própria carne. Ou então, ela morde outra pessoa e come aquela pessoa, né? É um negócio, assim, que você só vê em filme. Parece aqueles filmes de zumbi. Isso por quê, gente? Porque ela atinge, né, uma região do cérebro que fica como se fosse queimada, danificada, e acaba levando a pessoa a cometer atos instintivos, animalescos mesmo. Essa aqui é a foto de uma pessoa que já teve aí pelo menos 6 meses do uso da FLAC. E uma coisa que é interessante, ela mata, se ela for consumida regularmente, até em 1 ano. Então, a pessoa ela vai apodrecendo os dentes, vai apodrecendo a língua, vai detonando os órgãos internos, os dedos vão caindo, e a pessoa chega num estágio em que fica realmente parecendo um monstro, né? E você olha assim, meu Deus, não é possível. Em pouco tempo, tá, gente? É uma coisa assim, inexplicável. Os sinais de quem usa droga são muitos. O mais comum, gente, é o olho vermelho, né? Além daqueles que eu já disse para vocês, a pessoa fica cheia de adrenalina, ou então muito depressiva, ou fica vendo coisas, tem noção de ser perseguida. E a gente tem fotos de pessoas que tiveram relativamente um pouco tempo de contato com droga. Qualquer uma, tá, gente? Aqui no caso, esse rapaz, ele era viciado em cocaína. Observem a foto dele em 2000 e 2007. Um espaço assim pequeno, o cara se transformou completamente. Aqui a gente tem um espaço ainda menor. Nesse caso, essa moça em particular, ela usava toda a droga que ela tinha contato. Ela usava heroína injetável, ela usava maconha, às vezes comprava o crack, às vezes era cocaína, tá? Era o que ela dispusesse. Ela, inclusive, era uma professora nos Estados Unidos. Por problemas familiares, ela acabou, né, digamos assim, se envolvendo com droga e ela chegou a esse estágio. Aqui a gente tem uma brasileira, ela mora na Cracolândia e ela era doméstica. E aí, por uma série de problemas que ela teve na família, acabou chegando nas drogas. Aí você vê, nem parece que é a mesma pessoa. Ela continua morando na Cracolândia, não aceita nenhum tipo de tratamento,
quer viver lá, acabou se adaptando, acho que ali é que é a vida dela. Aqui a gente tem um caso de uma garota, aqui da região sul. Aqui ela está usando, gente, cocaína. Então, a primeira coisa que começou a aparecer nela foram esses sinais aí, que são purulentos, parecem espinhas, né? Mas, na realidade, são por causa do uso da droga. E aqui eu coloquei algumas pessoas famosas que, com o uso da droga, acabaram, inclusive, morrendo, né? É o caso dessa cantora, que todo mundo conhece, a Amy. Temos também essa cantora e atriz, a Whitney Houston, que morreu, inclusive, de overdose. Ela já vinha, inclusive, tentando um tratamento. E é como eu disse no começo, gente, o tratamento, ele é muito complicado, né? É preciso que a pessoa realmente tenha muita, muita, muita força de vontade. Alguma pergunta? Alguma pergunta aí, Edson? Eu vou esperar aqui se algum aluno aqui faz no chat, né? Ok. Eu vou voltar, então, lá para a apresentação, que aí depois, se eles tiverem alguma dúvida, aí eu respondo. Bom, eu espero que vocês tenham entendido aí tudo que eu quis passar para vocês, de uma forma, assim, bem rápida, objetiva, e espero que vocês tenham gostado. A gente vai se ver, caso seja necessário, nas próximas vezes, né? Estou aqui à disposição para qualquer dúvida. E vou aguardar um pouquinho. Se não tiver nenhuma dúvida, um abraço, bons estudos e até a próxima. Professora O Vini Sandra? não teve Oi. palestra, não. Ou não teve pergunta, não. Ok. Eu fiquei, assim, de tudo que você falou, né, que a gente já tem visto, já estudado, né, ouvido algumas palestras, né, mas, assim, essa droga que está surgindo aí, né, O FLAC. FLAC, né, que eu ainda não tinha, assim, eu tinha visto falar, mas eu ainda não tinha, assim, atentado, né, para os efeitos ruins, né, danosos que ela provoca. Aí, o que me fez lembrar, quando eu fazia o ensino médio, na década de 80, eu sempre gostei muito de noticiário, e eu ouvi no jornal uma droga que estava surgindo nos Estados Unidos e que estava, né, já causando muita preocupação pelos danos na juventude, que era o crack. Uhum. E aí eu fiquei assim, lembrando desse momento, de quando eu ouvi isso, e a gente esperava que as políticas públicas brasileiras tivessem, né, sido assim, mais intensificadas no sentido de prevenir, de retardar essa questão do uso do crack no Brasil, porque chegou tão rápido. Em 5 anos, a gente já tinha relato das cidades maiores, né, a população, os jovens já usando crack, tendo acesso ao crack. E aí agora me veio essa grande preocupação. Então, essa nova droga que está sendo, né, vindo, né, da China, né, produzida, não sei. Inclusive, se eles tiverem curiosidade de ver, nós temos muitos vídeos na internet que são, assim, assustadores de reação de pessoas que usam o FLAC. E é terrível, eles são extremamente violentos, agressivos, parecem aqueles zumbis que a gente vê nas telas de cinema, né?
E, apesar do crack ele ser muito consumido aqui também no Brasil, por que que ele não derruba, digamos assim, a maconha? Porque ele mata muito rapidamente. Uma pessoa que usa crack, em 6 meses, ela está completamente deformada e bem dependente demais. Então, se a maconha ela tem um período longo de abstinência, até você realmente deixar totalmente o vício, o crack, esse período é muito maior. Por quê? Porque ele vicia mais rápido e também mata mais rápido. Né? Então, a maioria das pessoas não querem se envolver com crack, e quando eu falo assim, a maioria das pessoas, aquelas que têm condição de comprar. Porque o crack é muito consumido pelaquela população que é de baixa renda. Ele é uma pedrinha, você aquece e ela te dá, pela inalação, essa sensação aí. Mas ela também é muito rápida. Então, assim, você compra 5 pedrinhas, para um viciado, aquelas 5 pedrinhas não duram 1 hora. E aí você quer mais, e essa dependência aí, ela vai te levar a uma série de problemas. Você tem desgaste nos rins, nos pulmões, o primeiro efeito é no cérebro, né? Até mostrei lá a foto. Então, assim, ele vai debilitando, a pessoa perde o apetite, passa dias sem comer, sem sentir fome. E aí, claro que isso tudo vai trazer um problema muito sério ao organismo. Elas morrem muito rápido também. Por isso que o consumo não é, digamos assim, tão desejado quanto o da maconha ou contra a cocaína, né? Também é outra droga aí muito consumida no mundo. Não tem nenhuma pergunta para o senhor Edson. Os meninos aqui estão dizendo que foi bem instrutivo, que não tem dúvida, não. Ok. Então, gente, Pois então, gente, eu quero, só um instante, professora Graça, eu quero então me despedir, agradecer a oportunidade e espero que realmente tenha ajudado ou contribuído com alguma coisa aí em relação a essas informações. Então, nós aqui agradecemos, né, a toda a comunidade escolar, a gente agradece, foi muito boa, realmente esclarecedora, e para os nossos alunos, né, aí ficou muita coisa para ser refletida, e muitos exemplos aí, mostrado que a droga não traz, né, nada de positivo, né, são sensações momentâneas de momentos, né, de alegria e tudo, mas os efeitos são piores, daí o próprio nome já diz droga, né, tudo aquilo que não se pode estar sendo mostrado, tudo aquilo que é punido, ele não é bom para a gente. Então, que nossos alunos, né, tirem boas lições disso daí, momentos de reflexão, porque a palestra foi muito boa mesmo. E nós agradecemos. E sei que nosso projeto da Escola Santos Dumont, que vai ser culminado no dia 30, ele está aí andando a todo vapor. Essa semana é a semana de humanas, né? A área de humanas, que a própria palestra vai contribuir muito para todas as disciplinas. E a gente, na próxima semana, vem a semana de avaliação, né? De bimestre, e a última semana a gente vai dar continuidade ao projeto até o dia 30, que já está sendo um sucesso, porque a palestra hoje se contribuiu demais, demais. Muito obrigada. Obrigada a todos, viu, gente? Ok, então, gente, então um abraço, a gente se vê aí na próxima, tá certo? Já encerrei lá, está encerrado. Pois é, eu vi aqui. Então, tchau, Didi, há quanto tempo? Saudade de ti, minha irmã, tu tá diferente. Pois é. Olha, eu tenho umas roupas aqui para doar, mas o problema é mandar para aí, mulher. Eu vi aquela campanha que você fez, fiquei muito feliz. Edileuza, obrigadão, viu, por ter entrado aí e feito toda a participação.
Entrou um pouquinho atrasado, mas a gente vai corrigir esses momentos. Beijo, Adilene. Edson, manda para mim o negócio do PowerPoint, viu? Tá ok. Faz o papel. Tá, um abraço. Obrigada, professora Graça. Obrigada